E aí galera, eu sou a professora Magda do canal Física Muito Fácil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento. Para isso a gente está aqui na Praça dos Girassóis, a segunda maior praça do mundo, o ponto central do Brasil e o ponto central também da cidade de Palmas. Então nós vamos utilizar ela como origem dos espaços. Ela é cortada por duas principais avenidas, a Avenida JK e a Avenida Teotônio Segurado. Para entender sobre movimento, nós vamos nos deslocar no sentido positivo da Avenida Teotônio Segurado. Vamos entender sobre movimento? Bora acertar todas as questões de vestibulares e Enem? Então bora pra aula? Bora! Então vamos lá galera, seguinte, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre movimento. Quando que o movimento é retilíneo, quando ele é circular, quando ele é classificado como uniforme e uniformemente variado. Para você resolver um exercício de movimento, é necessário que vocês saibam essa teoria. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de teoria? Então eu separei para vocês 4 tipos de movimentos para a gente interpretar juntos. Olha só, na primeira situação aqui eu tenho o corpo no tempo de 0 segundos com velocidade de 5 metros por segundo e após 2 segundos a velocidade dele se mantém 5. Isso quer dizer que, olha só, o módulo dela, o valor não mudou, a direção não mudou e o sentido também não. Então nós classificaremos esse movimento como movimento retilíneo. Por que é retilíneo? Porque a velocidade se mantém em linha reta, não muda a direção. Retilíneo e uniforme. Por que ele é uniforme? Porque o valor dela permanece constante. Agora olha na segunda situação. Na segunda situação a gente tem tempo 0, velocidade de 5 metros por segundo, passou 1 segundo e a velocidade foi para 3, mais 1 segundo e ela foi para 1. Tá mudando o valor, tá mudando o módulo, então ele é variado. Mas ele varia de maneira uniforme? Sim, daqui para cá, ó, passou 1 segundo, daqui para cá diminuiu quanto? 2. Mais 1 segundo, diminuiu mais 2. Então quer dizer que o movimento é retilíneo porque não muda a direção da velocidade, ela permanece sempre na horizontal, uniformemente variado, porque a velocidade varia, mas ela varia de maneira uniforme, de maneira previsível. Agora, na terceira situação, a gente tem velocidade 5, 5, 5, 5, o módulo dela, o valor dela então é constante, então tem um movimento uniforme, mas ele é retilíneo? Não, ele é um movimento circular, porque o módulo permanece constante, mas a direção está mudando. Portanto, aqui eu tenho um movimento circular uniforme. E aqui o movimento é circular? Também é circular porque a direção está mudando, mas a direção varia e o módulo da velocidade também varia. Então ele é variado, circular e variado, mas ele varia de maneira uniforme. Ó, era 7, foi para 5, 3, 1. A cada tempo t, a velocidade está diminuindo de 2 em 2. Então ele varia de maneira uniforme, por isso é um movimento circular uniformemente variado. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, seja ele circular ou seja ele retilíneo. O conceito é o seguinte: se eu falo de movimento uniforme, galera, é aquele em que o módulo da velocidade é constante. Então esse conceito vale para essa situação, porque ele é uniforme, e vale para essa situação. A velocidade permanece sempre a mesma, o módulo dela permanece sempre o mesmo.
Vambora? Pessoal, então eu tô aqui na Avenida Teotônio Segurado e a gente vai verificar a onda verde. O que é a onda verde? Se a gente permanecer na velocidade constante de 60 km por hora, a gente consegue pegar todos os sinais abertos. Vamos conferir? Eu tô aguardando o sinal abrir aqui e depois que ele abrir a gente vai atingir a velocidade de 60 km por hora e vai manter ela constante. Então vamos lá, a gente vai manter a velocidade constante. Vou colocar aqui no piloto automático a velocidade de 60 km por hora. Olha lá o terceiro sinal da avenida e a gente permanece a 60 km por hora, velocidade constante, e consegue pegar ele aberto novamente. Analisei, no momento em que eu estou me deslocando com velocidade constante. Reparem que o velocímetro marca 60 km por hora, a todo instante 60 km por hora. Então o módulo, o valor da velocidade permanece sempre constante. Então esse movimento é um movimento uniforme. Magda, como é que eu calculo a velocidade de um movimento uniforme? Qual a equação que a gente vai utilizar? Se é um movimento uniforme, a velocidade é constante, portanto, não tem aceleração. A aceleração é zero, a velocidade vai permanecer sempre a mesma. Quem tiver dúvida sobre a presença ou não de aceleração, acessa aí o nosso vídeo anterior. Aí eu falo um pouquinho de dinâmica, como que a força atua, como que ela varia a velocidade. Então aqui, ó, a aceleração é zero porque a velocidade permanece constante. Olha só, galera, se a velocidade é constante, então a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea. Se eu sempre desenvolvo a mesma velocidade, como eu desenvolvi na Teotônio, no final da Teotônio, qual vai ser minha velocidade média? 60. Então quer dizer que a velocidade a cada instante é igual à velocidade média. E como que a gente calcula a velocidade média? Também tem um videozinho aí para vocês verem sobre velocidade média. Velocidade média é o quê? É o ΔS total sobre o tempo total. Portanto, a velocidade instantânea é igual à média, ΔS total sobre o tempo total. O ΔS em metros no sistema internacional, o tempo em segundos, o que vai nos dar a velocidade em metros por segundo. Então a primeira coisa que a gente vai analisar no exercício é: a velocidade é constante, então eu vou usar essa equação. E se ela não for constante, aí nós vamos usar a equação do movimento uniformemente variado. Gente, se aparecer em quilômetros por hora e vocês tiverem que passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Agora, Magda, se aparecer variação de velocidade, se eu estiver freando ou acelerando, que tipo de movimento eu tenho? Um movimento uniformemente variado, que é o nosso próximo tópico. Então, olha só.
Gente, que fique claro, pode servir, essas equações podem servir para o movimento circular uniformemente variado ou o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Eu vou tratar aqui apenas do módulo, do valor da velocidade. Não me importa se está mudando a direção dela, correto? Então, olha só, quando eu falo de movimento uniformemente variado, vai ter a presença de aceleração. Então a velocidade varia, Então aqui eu tenho aceleração. Pessoal, se eu tenho aceleração, como calcular essa aceleração? Gente, a aceleração representa para nós a variação da velocidade pelo tempo. Quando eu falo que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 2 ou diminui 2. Então, olha só, aqui eu estou falando das equações, então. Quais são as equações que a gente pode utilizar no movimento uniformemente variado? A aceleração é a velocidade final menos a inicial sobre o tempo. É a variação da velocidade pelo tempo. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, o que vai dar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui nasce também a equação do espaço. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu tenho ΔS é o espaço percorrido, o V0 é a velocidade inicial no início do movimento, o tempo é o tempo que decorreu a ação do movimento e o A é a aceleração. Tudo no sistema internacional, ou seja, tudo em metros, tudo em segundos. Agora, se eu quiser excluir o tempo, nasce aqui a equação de Torricelli. O que Torricelli pensou? Olha só, aqui eu tenho uma equação do movimento uniformemente variado que envolve tempo, velocidade e tempo. Eu tenho uma equação do movimento uniformemente variado que envolve distância e tempo. E se eu não tiver tempo? Tá sem tempo, usa o quê? Usa Torricelli. Então, galera, Torricelli nada mais é do que a junção dessas duas equações, excluindo o tempo. Então, qualquer exercício que trouxer para nós ΔS, aceleração e velocidades, e não envolver o tempo, a gente vai usar a equação de Torricelli. Então, olha só, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, aqui eu não tenho o tempo. Tá sem tempo, usa Torricelli. Velocidade final. O V0 é a velocidade inicial. O A é a aceleração. E o ΔS é a distância percorrida no momento da aceleração ou da frenagem. E aí eu entro aqui com vocês numa classificação de movimento muito interessante. Então, olha só, nós aprendemos a identificar um tipo de movimento, aprendemos o que é um movimento uniforme, o que é um movimento uniformemente variado, e agora a gente vai aprender a classificação de movimentos. Pessoal, olha só, como classificar um movimento? Se eu tiver percorrendo o sentido positivo da trajetória, prestem bem atenção, eu posso analisar segundo o sentido positivo da trajetória. Então, ó, classificação quanto ao espaço, quanto à posição. Então, olha só, se eu tiver aqui posição quilômetro 0 e aqui quilômetro 20, se eu estiver me deslocando no sentido positivo
positivo da trajetória, de 0 para 20 é o meu sentido positivo. Então o espaço está aumentando. Aqui eu tenho um movimento então progressivo. O que é um movimento progressivo? Que progride aquele em que o espaço, a posição aumenta. Nesse caso, a velocidade será positiva. Agora, se eu ando no sentido contrário ao da trajetória, o meu espaço, a minha posição vai diminuir. Eu estou retroagindo, eu estou voltando à posição. Portanto, aqui eu tenho um movimento retrógrado. Velocidade negativa indica então diminuição do espaço. Agora eu posso classificar também quanto a velocidade, quanto à variação da velocidade. Pessoal, se minha velocidade aumenta, então olha só, aqui eu tenho um móvel com velocidade de 2 metros por segundo. Ao passar do tempo, a velocidade dele passou a ser 5. A velocidade aumentou, ela aumentou. Então aqui eu tenho um movimento acelerado. Agora, se minha velocidade diminui, ela diminui, olha só, de 10 metros por segundo, passou para 2 metros por segundo, era 10 e foi para 2, o movimento então é um movimento retardado, onde a velocidade diminui. Então, se eu estou freando, movimento retardado. Se eu estou acelerando o carro, movimento acelerado. Reparei que na avenida, em determinado momento, eu tive que frear, eu tive que parar. Então, minha velocidade era de 61 km por hora e passou a ser 0. Nesse momento, eu executei um movimento uniformemente variado, acelerado ou retardado? Retardado, porque minha velocidade diminuiu até atingir uma velocidade de 0. Vamos fazer um pouquinho de exercício? Vamos entender como é que isso funciona na prática? Então vamos lá para a questão número 1. Questão número 1. Ao se deslocar com velocidade constante, a velocidade é constante, então trata-se de qual movimento, galera? A diquinha é, a primeira coisa, vamos identificar o tipo de movimento. Se a velocidade é constante, então nós temos um movimento uniforme. E aí já vem na nossa mente, o movimento uniforme, qual tipo de equação a gente vai usar? Movimento uniforme, ΔS sobre o tempo. Velocidade é o ΔS sobre o tempo. E aí ele diz para nós que a velocidade era de 60 km por hora. 17 metros por segundo aproximadamente. Como que eu cheguei nesse valor de 17 metros por segundo? Dividindo por 3,6. Na Avenida Teotônio Segurado, via que apresenta semáforo a cada 780 metros. Considerando a origem dos espaços na Praça dos Girassóis, ou seja, a nossa posição 0 dos espaços é na Praça dos Girassóis, e que o ponto de partida foi um semáforo situado a 50 metros, isso quer dizer que a posição inicial do movimento, 50 metros de lá. Determine o tempo gasto para ir de um semáforo a outro. Prestem bem atenção, essa posição de partida vai interferir? Não, ele me deu a velocidade, que é de 17 metros por segundo aproximadamente, me deu a distância de um semáforo a outro, que é de quanto? 780 metros. Está me pedindo qual o tempo gasto para percorrer essa distância. Como
o movimento é uniforme, qual a equação que a gente vai usar do movimento uniforme? Velocidade é o ΔS sobre o tempo. A velocidade é de 17, o ΔS é de 780 metros e o tempo de um semáforo a outro é o que a gente quer descobrir. O tempo está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar assim, ó, 17t é igual a 780. O 17 está multiplicando e vai passar dividindo. 780 dividido por 17, aproximadamente 46 segundos. Alternativa correta, letra A, de ridícula de fácil. Galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar o tipo de movimento. Então, como é um movimento uniforme, velocidade constante, a gente já direciona o nosso raciocínio para a equação do movimento uniforme. Beleza? Vamos para o exercício número 2? Nesse momento, eu estou acionando os freios, certo? E olha só, a velocidade do carro está diminuindo. Então, eu deixei de executar um movimento uniforme, onde a velocidade permanecia constante, e passei a executar um movimento uniformemente variado, onde a velocidade saiu de 60 km por hora e chegou a 0. Ao se deslocar com velocidade de 61 km por hora, aproximadamente 17 metros por segundo, o que eu fiz para passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividi por 3,6. A professora Magda inicia uma frenagem. Quer dizer, então, que eu vou alterar a velocidade. Se eu vou alterar a velocidade, esse movimento é um movimento uniformemente variado. Galera, a primeira coisa que a gente precisa é identificar um tipo de movimento. Porque identificando o tipo de movimento, a gente já sabe as equações que a gente pode usar. Então, lá no movimento uniformemente variado, são 3 equações. A da aceleração, a do ΔS e a equação de Torricelli. Lembrem-se disso. E leva 27 segundos, o tempo de 27 até parar. Isso quer dizer que a velocidade final é de quanto? 0. A velocidade inicial é de quanto? 17 metros por segundo. A pergunta é, nessas condições, podemos afirmar que sua aceleração e a distância percorrida durante a frenagem foram, respectivamente, anota tudo. Quem é a velocidade inicial? 17 metros por segundo. Quem é a nossa velocidade final? 0. Isso aconteceu, essa frenagem aconteceu em quanto tempo? 27 segundos. E eu quero descobrir a aceleração. Portanto, a gente vai usar a equação da aceleração. Lembrem-se, se trata-se de um movimento uniformemente variado, a gente pode usar a equação da aceleração, ΔV sobre o tempo. Podemos usar a equação do ΔS, é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E podemos usar a equação de Torricelli. Tá sem tempo, usa o quê? Torricelli. Posso usar essas 3. Como eu quero a aceleração? Tenho as velocidades e o tempo, a gente vai usar a primeira equação. Então, a aceleração é a velocidade final, que é 0, menos a inicial, que é 17, dividido pelo tempo,
27 segundos. Então a aceleração aqui vai ser menos 17 dividido por 27, vai dar menos 0,68 metros por segundo ao quadrado. Muito fácil, só que ele me pediu também o ΔS. A gente está aqui, não está fazendo nada, vamos resolver, vamos encontrar o ΔS também. A gente já sabe que é a letra A, né? A única que tem aceleração de 0,68. Minha pergunta a vocês é, se a aceleração aqui é negativa, o que isso significa? Sempre que a aceleração for negativa, o movimento é retardado? Vai ser frenagem? Não. Se a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, as duas têm sentidos opostos. Nesse caso, eu vou ter frenagem. Agora, se as duas fossem negativas, as duas estariam no mesmo sentido, velocidade e aceleração. Aí eu teria um movimento acelerado. Então, cuidado com isso, pessoal. Quem vai ser o ΔS? Posso usar a segunda equação e posso usar a terceira equação. Vamos usar a terceira, Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial mais 2A ΔS. Tem uma velocidade final? A velocidade final é 0. Eu parei. E a velocidade inicial é quanto? 17 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é menos 0,68, vezes o ΔS. Então, 0 é igual a 289, mais com menos dá menos, 0,68 vezes 2 vai dar 1,36 ΔS. Menos 1,36 passa para cá, mais 1,36 ΔS. E isso então é igual a 289. Portanto, o ΔS vai ser 289 dividido por 1,36, que vai dar 212,5. Alternativa correta, letra A, de ridícula de fácil. Pessoal, é o seguinte, se vocês entenderam tudo sobre movimento uniforme, uniformemente variado, é porque vocês não viram ainda que tem mais resolução de exercícios lá no meu site. Como vocês acessam? Acessem aqui o link na descrição desse vídeo e acompanhem mais resoluções desse conteúdo lá. Espero vocês lá. Um beijo enorme!